Pronto. Não tava gravando, né? É? Bom, o que a gente pode falar também mais é o seguinte, no caso do centro de massa, né, do sistema de partículas, você pode também considerar o centro de massa de objetos contínuos, né? Então, que seria como é que você determina o centro de massa de objetos contínuos, né? Então, cálculo do centro de massa de objetos contínuos. Então, imagine que você tem aqui corpos contínuos. Imagine que eu tenho aqui um corpo aqui, né? Está aqui o nosso centro de referência. Então, aqui nós temos a posição R, né? E esse corpo tem uma densidade ρ, né? Onde ρ, densidade ρ, vai ser a massa dm dv. Então, você pode obter a massa dm como sendo ρ dv, né? Então, o centro de massa, pessoal, do corpo é simplesmente... Você tem um somatório, um contínuo, agora você tem um integral. Então, seria exatamente isso aqui. 1 sobre m, que é a massa do corpo, integral, né? De R ou dv, sobre o volume. Né? Você pode calcular através da integral. Né? Ou se for uma linha, se for uma linha, né? Por exemplo, você tem uma curva aqui, uma curva C, né? Se for uma linha, o R seria igual a massa dessa linha, integral sobre a curva, o lambda dl, onde o elemento de massa dm é o lambda dl. E lambda seria então dm dl, que seria massa por unidade de comprimento, né? E se for uma superfície, né? Se for uma superfície, né? Ou, por exemplo, tem um disco, alguma coisa desse tipo, você pode calcular o centro de massa como sendo 1 sobre m, integral sobre a superfície, de R, de sigma dA, né? Onde sigma seria dm sobre dA, que é o massa por unidade de comprimento, né? Aí ele dá uns exemplos para vocês aí, né? Depois vocês fazem aí, calcular. Mas só esse cálculo aí não vai servir muito para os problemas que a gente vai tratar aqui, né? Que é mais na parte de corpo rígido que vai ser importante essa parte aí, né? É? Ok? Bom, o que é que a gente pode fazer, então, aqui? Um exemplo aqui de como você calcular, por exemplo, colisões, né? Exemplo de colisões, da conservação do momento. Exemplo de conservação do momento. Tá? Colisões. Colisões. Certo? Então, imagina que eu pego uma pequena esferazinha de massa M1, né? Para você não... Aí, sem atritos, para não considerar que ela vai girar, né? Quando bater uma na outra, logicamente. Ela vem com a velocidade V1, né? E uma outra partícula, M2, com a velocidade V2. Logicamente que a direção dessa reta que une as duas partículas, o centro das duas pequenas esferas, né? Deve ser tal que
a velocidade, né? A componente ao longo da reta que une as partículas, né? A componente da V1 ao longo das partículas tem que ser maior do que a componente, né? A velocidade relativa tem que ser de aproximação, né? Que é para poder elas se chocarem, né? Então, imagine que ela tem os dois centros aqui. Claro que se elas, a velocidade passar, elas não se tocarem, né? Tangenciarem, então tem que haver o contato entre elas, né? Então, o que vai acontecer é assim, você tem, para ficar mais claro, colocar uma linha reta, né? Assim, né? Fica mais claro. Então, imagine que eu tenho aqui um eixo do X, tem minhas esferazinhas, minhas bolinhas que são, tem uma parte de massa M1 aqui, com velocidade V1, e outra aqui, com V2, né? De modo que V1 seja maior que V2 para poder elas se encontrarem, né? Beleza? Então, quando elas estão elas vão se encontrar e vai ter um processo aí, né? Que elas vão, durante a colisão, vai ter o seguinte. O que vai acontecer durante a colisão? Durante a colisão, elas vão estar em contato, né? Ó. É? Então, vai estar em contato. Então, você vai ter uma força, né? Vai ter uma força atuando em uma e uma força interna atuando na outra, né? Ó. Que é sentido contrário, né? Menos F. Então, você vai ter bem aqui assim, M1, M2, né? Então, no processo de colisão, essa coisa acontece muito instantaneamente, né? Então, tem certos casos que há perda de energia, outros que não há perda de energia, né? É como se você tivesse, por exemplo, uma molazinha, uma mola em uma partícula e outra. Ela vai acontecer. Aqui a mola, né, durante a colisão. Supor que tivesse uma mola, né, numa partícula, ela vai e bate. O que é que ela vai fazer? Ela vai deformando a mola, deformando, né, até que a velocidade, né, uma relativa a outra, fique zero. Né, que ele vai deformar a mola totalmente. Aí depois vai ter o processo e a mola vai voltar, né, tentar voltar para a posição não deformada dela. Então, aí começa que a velocidade da outra da aproximação vai ter a velocidade agora de afastamento, né? Então, antes, estariam as duas partículas aqui, tá se aproximando, aí elas vão, tem a molazinha, né? Ela vai, aí para a velocidade da aproximação para, depois, né? Elas vão continuar, então a velocidade de afastamento agora, né? De uma relativa à outra vai ser negativa, né? Uma estava se aproximando, agora as duas vão estar se afastando uma relativa à outra. Né? Que não pode mais se aproximar, né? Estão se aproximando, deixa de se aproximar e depois passa a ter o afastamento relativo negativo. Então, durante essa colisão, sempre há força. Né? Uma é contrária à outra, então por isso que a força interna aí, né, não tem força externa. Né? Então, durante a colisão, vai haver esse processo. Aí o que acontece? Quando essa colisão, né, a velocidade, a mola, na verdade, deformada, ela restaura totalmente a mola, volta para a posição não deformada dela, é porque não houve perda de energia, né? Quando você tem que ela bate, né, de alguma forma, essa mola não restaura completamente, então há uma parte de perda de energia. E às vezes é o caso de as duas virem, né? Uma está aqui, outra vir, colar colar completamente. É como se você botasse um dispositivo que na hora que ela se chocasse, um mecanismo para enganchar uma partícula na outra, né? Por exemplo. Aí você teria um choque com conservação de energia, um choque que conserva parcialmente a energia, né? Então, há uma certa perda e uma que seria o choque
onde a perda é máxima, que é quando eles se colam com a outra, né? Então, você poderia pensar, no caso aqui, você teria então a seguinte equação, né? Por exemplo, antes e depois da colisão, ele sai com a velocidade, que vamos supor aqui, seja V1, V2 linha, V1 linha. Né? Nesse caso aqui, ele teria que, nesse caso, depois da colisão, tem que ser V2 linha maior que V1 linha, né? Então, antes da colisão, a velocidade V1 era maior para poder colidir, né? Aí elas vão se deformando, né? Se deformando, a colisão vai se deformando, depois fica parada entre elas, então está a mesma velocidade, depois vai haver restauração que ela vai exatamente, uma vai sair com velocidade, a 2 vai sair com velocidade maior que a 1, e aí prossegue. Como houve só forças internas, aí você tem a conservação do momento. Então você tem M1, como é um movimento só em uma dimensão, né? M1, M2, V2 é igual a M1, V1 linha, 2, V2 linha. Tá? Aí, como eu disse a você, pode ter ou não conservação. Tá? E energia, né? Energia cinética. Mas, por exemplo, um caso que dá para determinar as velocidades, é o caso quando as duas partículas, por exemplo, né, saem com a mesma velocidade, ou seja, elas se grudam, né? Então, tem certos casos, por exemplo, você pega uma barra, por exemplo, um bloco, e atira uma bola de bila, alguma coisa com uma velocidade muito forte, de modo que ela penetre nessa barra. Então, ela vai ficar, os dois vão sair com a mesma velocidade final, né? Que aí você teria o seguinte, se no choque chamado no choque inelástico, o V1 linha é igual a V2 linha. Ela sai junta, grudada. E aí você tira, isso nós vamos chamar de velocidade de V, daí você tira, então, para a equação que V, né, M1 mais M2, V, seria igual a M1, V1 mais M2, V2. Daí você tira, então, quanto é a velocidade que ela sai, né, dividido por M1 mais M2. Tá? Ela sai com essa velocidade aqui, né? Observando do ponto de vista do centro de massa, né? Observando do ponto de vista do centro de massa, essa é exatamente a velocidade do centro de massa, né? Então, calcula a velocidade do centro de massa inicial, quando elas se grudam uma com a outra, elas saem com a velocidade do centro de massa, né? Isso aqui é exatamente a velocidade do centro de massa. Num choque completamente inelástico, né? Quando elas se chocam, elas saem com a velocidade do centro de massa. Duas partículas. Certo? Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Tá, tá ok, pessoal? Isso aqui eu acho que você já deve ter visto Física 1, né? Essa coisa de choque inelástico, né? Sim, a segunda chamada, pessoal. A quem não foi fazer a prova e quem tirou abaixo de 3 para baixo, eu vou. A segunda chamada eu vou colocar no Classroom, vai ser dia 8, né? Dia 8 é sexta-feira. Exatamente. Vai ser sexta-feira, né? Naquele horário, de 2 às 4, certo? E aí vocês entregam naquele mesmo esquema, eu faço a prova, 3 horas vocês escaneiam e mandam. Não tem terceira chamada, né, pessoal? Aí, quem faltar, felizmente, vai pontuar, né? Ok?
Bom, qual o peso da lista na nota? Eu já tinha falado, né? Era 0,3, né? Tá no SIGA. 0,3, a prova 0,7. Né? Bom, se a gente usar o choque, um choque que preserva a energia, né? Você tem uma coisa interessante, né? O choque elástico é que tem conservação da energia, né? Choque elástico. No choque elástico, né? No choque elástico é o seguinte, é como eu falei para vocês, é como se tivesse uma espécie de uma molazinha bem aqui assim, né? Você tem, no choque elástico vai acontecer assim, ó. Durante a colisão, você vem a velocidade aqui, é como se fosse tivesse duas molazinhas aqui, uma molazinha aqui assim, ó, né? Aqui a partícula 1, a partícula 2. Aí durante a colisão vai acontecer isso aqui, é V1, que é a velocidade de aproximação. Então V1 maior que V2. Aí depois vai ter um pedaço que ela comprime total, a mola total, que é V1 igual a V2, né? Tenta aqui o eixo. Né? Então os processos, tem um processo que é V1 igual a V2, né? E depois vai ter um instante que ela começa a se restaurar. Então, esse processo aqui é que V1 fica menor que V2. E a partícula 1, partícula 2, né? Então, elas vão, tá aqui as duas partículas, né? V1 maior que V2. Aí, durante esse processo, que elas estão em contato, como se tivesse uma mola entre elas, elas vão, né? A aproximação, que a mola está se deformando, então a V1 se aproxima em relação a 2, né? Até que as duas param relativa entre elas, que fica V1 igual a V2. Aí depois, a mola começa a restaurar. Isso aqui é chamado de restauração, né? Esse processo aqui, o último aqui, né? E aí depois você fica com essas duas velocidades aqui, ó. Ela é separada, né? Como se tivesse uma molazinha aqui. Então ficaria V1. V1 linha menor que V2 linha. Que elas estão soltas aqui, né? Isso aqui é durante o processo da colisão. Isso aqui é durante a colisão. Né? Durante a colisão. Aí você tem conservação da energia. Como se a mola, dois objetos, a mola deforma e volta, né? Então tem conservação da energia. Então você tem 1/2 de m V1 ao quadrado mais 1/2 de m V2 ao quadrado, 1/2 de m V1 linha ao quadrado mais 1/2 de m V2 linha ao quadrado. Tá? Você divide, multiplicando tudo por 2, tudo passando M1 para cá, você fica com a equação assim, M1 V1 ao quadrado mais V1 linha ao quadrado é igual a M2 V2 linha ao quadrado meio V2 quadrado. Então tem duas equações, tem essa e a equação de conservação do momento, que é M1, né? M1V1, que eu posso colocar assim, M1V1 V1 linha, é igual a M2 V2 linha menos V2, né? Conservação do momento, conservação da energia, né? Conservação do momento, você pode simplesmente passa o V1' para o lado, para deixar todo mundo a mesma massa, e passa o M2 para o outro lado, né? Então, posso dividir as duas equações, eu sei que a velocidade final, devido ao choque, é diferente da velocidade inicial, então, dividindo essas duas equações, você fica com a seguinte equação, aqui, V1 mais V1 linha
é igual a, dividindo essa por essa, vai ser V, 2 linha, mais V2. Né? Porque V1 linha é diferente de V1 linha e V2 linha diferente de, né? V1 linha diferente de V1 diferente de V1 linha e V2 linha diferente de V2. Aí você pode dividir uma equação pela outra. E aí você tem também essa equação aqui quando você tem conservação da energia, né? Quer dizer, você tem que pode ser reescrito também assim, né? Muito livro coloca assim, é como se você tivesse assim, V1 menos V2, que é a velocidade relativa, né? De aproximação, tem que ser menos a velocidade relativa de afastamento. Ó. Linha, né? Posso botar V1 para o lado de lá, botar o menos em evidência. Então, elas têm uma velocidade relativa de aproximação e contrária, né? Então, elas se aproximam e tem uma velocidade contrária de afastamento, né? Essa daqui é que quer dizer, esse caso, conservação da energia, né? É que as velocidades, né? Então, o que elas vinham se aproximando, depois do choque, elas continuam com a velocidade relativa contrária, né? Você pode usar essa equação aí, né? Entendeu? Então, no caso aí, seria o choque perfeitamente elástico, né? Agora tem uma coisa interessante, assim, é quando esse choque pode ser ou frontal, no caso eu coloquei essa linha reta aí, pode ser frontal ou não, né? Então, um exemplo aqui, né? Vamos dizer um exemplo. De um choque de uma partícula, por exemplo, que ela pode bater na parede. Ela pode bater, por exemplo, uma partícula só batendo na parede. Né? Aí você tem, e o choque sendo totalmente elástico, você tem conservação de energia, mas não tem conservação no momento, porque você tem a parede que está fixa, né? Ela muda de velocidade. Né? Aí você pode ter um choque, que ela pode vir, né? Diretamente frontal ou pode ser inclinada em relação à parede. Né? O interessante é como é que as forças, você tem que observar como é que esse tipo de forças estão atuando nas partículas. Não tendo atrito, né, o contato vai ser só força normal, né? Então, quando não há atrito, entre a superfície, de colisão, então o que vai acontecer? Ó, aqui vou fazer esse desenhozinho, né? E tá aqui duas esferas, uma com a velocidade, sei lá, para cá, V1, e está na iminência de se chocar com essa outra aqui. Ó. Quando não há atrito, né, o choque se dá somente na direção normal de contato entre as duas superfícies. Então você tem aqui assim, né? Aí as duas forças, uma vai ser assim, F, e a outra vai ser uma força menos F. Né? E aí você pode aplicar, por exemplo, do impulso, né? O que vai acontecer aqui, a variação do impulso aqui, então F delta T para a partícula 1, né? A gente já tinha visto sobre impulso, né? Então, a força que está aturando durante o coisa, que você imagina mais ou menos aquele intervalo de tempo, né? F delta T vai ser igual M1 V1 linha menos M1 V1 linha. V1, né? Seria. E para a partícula 2, seria menos F delta T igual a M2 V2 linha menos M1 V2. Né? Que aqui V1 linha e V2 linha são as velocidades, né? Após o impacto, né? Então,
houve a variação no momento que é devido exatamente ao impulso, né? Esse F vai estar exatamente na direção normal. Então, não tendo força tangencial, essa força aqui é exatamente normal à superfície. Então, esse F seria um F vezes N, onde N é o vetor normal. É o vetor normal unitário né? Perpendicular, vetor normal já está dizendo, o vetor normal à superfície, né? De contato. Vetor normal unitário à superfície de contato. À superfície. De colisão, né? De choque, né? De contato. Certo? Então, às vezes, tem o caso de duas esferas que elas não é o choque frontal, né? Então, é porque o desenho aqui está meio assim, mas eu vou botar aqui assim. Aqui você tem, se for duas esferas, que é mais simples de entender, está aqui a linha que une os dois centros da esfera, não? Se a velocidade for exatamente ao longo da linha, né, ao longo dessas dois centros, né, aí seria um choque frontal, mas ela pode ser assim um choque não frontal, que é exatamente, ela está com velocidade V1 aqui, se essa daqui outra V2. Mas, logicamente, que a velocidade, né, de aproximação, né, tem que ser positivo, né? O V1 tem que estar se aproximando de V2, né? E aí você tem a seguinte equação, né, que é quando você tem um choque perfeitamente conserva a energia, a força, não existe força na direção tangencial, só a força na direção normal, né? É a conservação do momento. Aí, então a componente tangencial, né, permanece a mesma. Então você tem, chamar isso aqui de T tangencial, e aqui um eixo normal, não. Então, não tendo atrito, vem um N, vem um T, né? Tangencial, que é igual a V1 escalar T, tem que ser igual a V1 linha escalar T. E também é igual a V1 linha de T. E V2T, que é igual a V2 escalar T, isso aqui tem que ser igual a V2 linha escalar T, é igual a V2 linha T. Que é só olhar dessa equação aqui, nessas duas equações aqui, ó. Como o F é sempre normal, se eu tomar o produto escalar pelo vetor normal, vetor tangencial, na verdade, né? O vetor normal é perpendicular ao vetor tangencial, né? Eu coloquei aqui minúsculo, né? Esse produto vai dar zero, né? Pegando essas duas equações aqui, ó. É produto escalar com T aqui, T chapéu. Então isso aqui vai dar zero, porque N chapéu escalar aqui dá zero, né? E aí você vai ter exatamente V1 linha tangencial igual a V1 tangencial. A mesma coisa acontece aqui. Então, as componentes tangenciais permanecem a mesma. Né? Por isso que quando você lança, não tem atrito, uma bola de bilhar, por exemplo, na parede da sinuca lá, ela sai com ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. São iguais, né? O que ela incide aqui é igual ao que ela incide aqui, que as componentes tangenciais ficam a mesma. E tendo conservação de energia, né? Logicamente, além das componentes ser iguais, a velocidade normal tem que ser igual à velocidade de chegada. E daí, na conservação de energia, você tem a seguinte coisa, né? Aqui vem uma linha N menos V2N tem que ser igual a menos V1 linha de N menos V2 linha de N. Quando há conservação da energia, né? Conservação da energia.
Certo? Basta você comparar, né? Como as componentes tangenciais são as mesmas, como é que é a energia cinética antes? Um meio de mv1 ao quadrado, mais um meio de m2v2 ao quadrado, né? Que tem que ser igual o meio de m1 v1' ao quadrado, mais m2 v2' ao quadrado. Mas quem é o v1' ao quadrado e v1 ao quadrado? É a soma das componentes, né? Então você pega v1n ao quadrado mais v1 tangencial ao quadrado. E aí no final cancela, né? Pois, olha aqui a equação. Pois 1 meio de m1, v1, quanto é m1? Quanto é v1 ao quadrado? É v1 tangencial ao quadrado mais v2. É v1. Né? V1 normal ao quadrado mais 1 meio de m2, v2, t ao quadrado mais v 2n ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual 1 meio de m1, v1 linha tangencial ao quadrado mais v1 linha normal ao quadrado. Mais 1 meio de m2, v2 tangencial ao quadrado mais normal 2 linha ao quadrado, né? Aí, como as componentes tangenciais são as mesmas, né? Isso aqui se cancela. Não, isso aqui vai ser igual a isso aqui, e isso aqui vai ser igual a isso aqui. Aí você vai cair na equaçãozinha, que é exatamente aquela equação, e aí você vai cair nessa equação aqui, que é 1 meio, né? Tirando os uns todinho, vai cair na equação que é M1, né? Então, como? Deixa eu estar assim. Como? V1T é igual a V1' T. E V2T. E vai V2' T. Você vai obter o quê? E V1, né, ajustando, passando, cortando os V1, então vai ficar com M1, V1N, menos V1N' igual a M2, V2N, menos V2'. Né? Esse aqui cancela, você passa para o lado de cá, V2, né? Não, aqui tem o sinal trocado. Que o outro estava aqui do lado de cá, né? Então isso aqui vai ficar V2, linha menos V2N, né? E da conservação do momento, né? Porque como essas duas forças são iguais, né, com sentido contrário, quando eu somar as duas e tomar o produto normal, da normal, vai ficar só simplesmente a componente normal do momento, né? E aí você faz a mesma coisa que a gente fez no caso do movimento unidimensional. Aí você tira exatamente, né, isso aqui, essa outra equação, e a equação do momento. E equação do momento. E M1, né, V1. Espera aí. Isso aqui é o quadrado, né? Quadrado, 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 né? E a outra equação que é M1 V1N menos V1N' igual a M2, né? Tá, M2 V2', né? Aqui é mais, né? Não, passei para o lado de cá, né? V1, V2, passei para o lado de cá. E a outra equação que é essa daqui, né? Menos, né? Pronto, divide um pelo outro e você obtém exatamente a mesma relação que a gente obteve no caso, ou seja, a velocidade normal de aproximação tem que ser igual à velocidade normal de afastamento, né? Isso quando você tem um choque não frontal. E levando em consideração de que não há atrito entre as superfícies. E aí as componentes tangenciais são as mesmas, né? Certo? Aí depois eu passo
um exemplo para vocês, faço um exemplo para vocês de um choque desse tipo aqui. Ok? Bom, alguém tem alguma pergunta sobre a prova ou sobre a segunda chamada? Ou a pergunta sobre esse choque aqui, esse choque não, esse choque pode ser não, que não frontal. Hein, pessoal? Nada de pergunta? Então vamos, para encerrar, a gente continua no próximo ano, né? Falar sobre o momento angular, né? Certo? Falar sobre o momento angular. Então, por favor, coloque a presença de vocês aí, por favor. Pronto. Bom, então vou encerrar, pessoal. Vocês não querem fazer nenhuma pergunta, né? Eu vou encerrar, que eu vou daqui a 10 horas eu vou dar outra aula. Valeu, pessoal. Até mais. Interromper a gravação.